A ideia era começar esse vídeo explicando por que a taxa de subutilização do trabalho no Brasil chegou na sua máxima histórica, quase 25%, como a gente pode ver nesse gráfico. Só que antes disso, antes de falar do presente, vamos lembrar uma coisa. Lá em 2015, um dos principais argumentos para conseguir apoio para a deposição da presidente Dilma Rousseff era o quadro da economia brasileira. Algo precisava ser feito. Bom, de lá para cá, muita coisa se fez. Se criou um teto de gastos, com a desculpa que isso daria confiança para o investimento no Brasil e ajudaria na retomada do crescimento. Até agora nada. Foi feita uma alteração brusca nas relações de trabalho, uma reforma trabalhista, flexibilizando as relações. Algo que também era acusado de ser um dos causadores do desemprego. Como veremos, também não adiantou. Agora, tivemos a reforma da Previdência, segundo os jornalões todos, também com o mesmo objetivo. E ainda nem deu tempo para dizer se isso funcionou ou não, já estão aclamando por uma reforma tributária. E como veremos, a economia não parece dar sinais de que realmente está saindo do buraco. Então vejamos o que o governo comemora. Bom, o governo comemora a redução da taxa de desemprego de 12,7% no primeiro trimestre desse ano para 12% agora. Mas vamos olhar o seguinte, essa mesma oscilação, essa mesma queda é observada nesse período do ano de 2017 para 2018, de 2018 para 2019 e agora de 2019 para 2020. Então, a gente pode concluir que essa queda ela é sazonal. Dessazonalizando, perceberemos uma leve tendência de queda, praticamente estável, como a gente pode olhar aqui. Agora, se a gente comparar com o nível de demanda, com o nível de salários, não podemos comemorar esses números. Não há nada a comemorar. Há, de fato, uma leve queda na taxa de desocupação, mas ainda é a terceira maior da série histórica, 12%. Muitíssimo mais alta que os 6,8% que se observava antes do golpe lá em 2014. Bastante menor que os 6,3% que se tinha em 2015, já em meio à grave crise política. Bom, isso que vocês acabaram de ver, essa queda na taxa de desocupação, é uma queda em relação ao trimestre anterior, porque se observarmos em relação ao mesmo período do ano passado, perceberemos que está estável. Viram? Bom, e se por um lado o número de trabalhadores com carteira assinada cresceu 0,9%, o número de trabalhadores sem carteira assinada com trabalho precarizado cresceu 5,2%. Isso indica que a leve queda no desemprego se dá com o aumento do subemprego. Outro aumento que a gente vê é o do número de trabalhadores por conta própria, o famoso bico, como você pode ver aqui. Resumindo, a renda média do trabalhador brasileiro está estável, estagnada desde o final de 2016 e abaixo de 2014 e de 2015, quando já se tinha uma crise política. Então, gente, renda baixa, alto desemprego, ausência de investimento público e privado, economia parada. Os desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego, são quase 5 milhões de pessoas, 4,4%. E como a gente pode ver aqui, aumentou fortemente somente depois do terceiro trimestre de 2015, depois da explosão da crise política, e nunca mais caiu. E o dado talvez mais esclarecedor do que pretende essa reforma trabalhista, um novo recorde. Temos o maior número de pessoas
com o trabalho subutilizado no Brasil, ou seja, aquelas pessoas que trabalham menos horas que precisariam. Alta de 8,7% nesse período e de 13,8% se comparado com o mesmo período do ano passado. É uma verdadeira explosão desse tipo de trabalhador intermitente. Essa economia parando se reflete na indústria, né, gente? Então, o emprego na indústria segue caindo, a confiança na indústria segue caindo e a produção industrial também, como a gente pode ver aqui. E se os juros básicos caíram à mínima histórica, 6%, vamos entender o seguinte: a gente está vivendo uma conjuntura mundial de juros negativos e um quadro nacional de economia parando. Isso se parece muito mais com o desespero de fazer alguma coisa para acelerar a economia do que uma mudança na tática de como utilizar a política de juros pelo Banco Central. O presidente do Itaú comemorou o desemprego, chamou de fator de produção sobrando. Lógico, né, gente? Ele admitiu uma coisa que todos nós sabemos, que o alto desemprego reduz o nível dos salários. Pessoas desesperadas se sujeitam a trabalhar por qualquer coisa. De fato, não há inflação, mas porque não há demanda. Há inclusive uma pressão deflacionária sobre os salários. O quadro só não é mais grave nesse sentido de pressão deflacionária por causa do acumulado das oscilações do dólar, que se refletem diretamente nos combustíveis, que são um dos principais indexadores na economia brasileira. Agora, com essa aparência de estabilidade no viés da moeda americana, o governo já passa a se preocupar com medidas de estímulo, como, por exemplo, essa redução na taxa básica de juros e como, por exemplo, também a autorização dos saques do FGTS. Gente, com a nova queda da produção industrial de 0,6% que temos nesse período, a previsão de crescimento do PIB para esse ano já é zero, qualquer coisa em torno de zero. Então, o alerta está dado. Não é porque os juros estão mais baixos e que a inflação está controlada que a coisa vai bem. O contrário, como vocês puderam ver, isso pode ser um indicativo de que a coisa vai mal e a nossa economia caiu num buraco e não vem se levantando. E isso todos nós trabalhadores estamos sentindo. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e apoie o Saia da Matrix no nosso Apoia-se. Vai estar aqui embaixo na descrição e também nos comentários o link. Também vai estar lá o link do nosso site para outras formas de apoiar o canal. O Saia da Matrix só pode existir com o teu apoio. Valeu, moçada. Falou aí. Até a próxima.